Então, o tema é a continuação do ministério do Filho do Homem, Moisés e Elias, sexta trombeta e sétimo anjo, a sétima trombeta. Quero, nessa primeira parte aqui, falar dessa continuação do ministério do Filho do Homem, que nós já bem sabemos, estamos bem ensinados, que a gente teve essa primeira etapa dele aqui. Ele veio nesses últimos dias, ele se manifestou, Jesus Cristo esteve dentro de um corpo chamado William Marion Branham, por seu Espírito Santo. É claro, é bom que se deixe claro sempre isso. O Espírito de Cristo esteve dentro daquele corpo chamado William Marion Branham. Então, ele deu esse sinal do Filho do Homem, que o irmão Branham fala, que seria o último sinal para a igreja, antes que ela fosse tomada. Nós sabemos que isso é parte, que fique bem isso aqui também confirmado. Isso é etapa da segunda vinda. Essa segunda vinda tinha que isso acontecer porque é com a noiva de Jesus Cristo, é com a igreja gentia que Deus deu-se a ser conhecido a ela, o Filho ser conhecido a ela. Pelo sinal, nós sabemos como foi ali com Abraão, profeta, ele ficava de costas, o irmão Branham, nós temos aqui o testemunho das suas mensagens, onde ele estava ali de costas na plataforma e falava o segredo dos corações das pessoas, e as pessoas recebiam ali cura, mostrava, revelava ali o pecado de cada pessoa, e Jesus estava ali se mostrando, eu estou presente no meio de vocês. E a igreja logo sabendo, olha, aquele mesmo Jesus de 2000 anos atrás, estamos agora aqui diante dele. E nós temos isso nos nossos corações perfeitamente estabelecidos. E isso, principalmente, foi explorado, tornado visto de uma forma assim, mais expoente em 2012, com toda a pregação. Mas vimos também, nós fomos entendendo, pouco tempo atrás, que houve alguns desvios de curso que foram acontecendo. Por quê? À medida que essa revelação foi saindo, o irmão Branham fala que são fogos que vai explodindo, e outros fogos vai saindo e explodindo, começou muito a se mostrar ali na pregação aquilo que eles estavam entendendo. E eu acho que até há um precedente para isso, porque os pregadores estavam mostrando o máximo que eles podiam entender da mensagem. E eles estavam tentando falar do máximo que esse evento representava para a igreja. Mas vimos que houve pontos que foram deslocados e que, principalmente, esses eventos que a gente agora estamos entendendo, são para depois da grande tribulação. Estavam tentando se aplicar tudo aqui, e enfim. Vamos ver aqui o irmão Branham mostrando que, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Ló, como a escritura ali de Lucas 17 fala, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, a gente vai ver que, o exemplo aqui agora, já que a gente vai entrar, Noé teve uma etapa aqui, antes do dilúvio, e outra etapa depois do dilúvio. Então, vamos ver o irmão Branham ajustando isso. Então, antes do dilúvio, a gente já viu aqui, segunda vinda. Antes da grande tribulação, segunda vinda, a igreja gentia viu esse sinal. Mas quem que vai ver, então, esse sinal a ser dado depois da grande tribulação? Não é ninguém menos do que os 144 mil judeus. Já indo direto ao ponto, eles vão ver este sinal. E o irmão Branham falou isso. Vamos então ver aqui. Por quê, irmão? Porque isso, Abraão, depois que ele viu o sinal, o que aconteceu? Eu já estou adiantando. Nós que vimos o sinal, vamos ser arrebatados, corpos transformados. Mesma coisa que aconteceu com Abraão.
Os 144 mil vão ver o sinal, vão receber o Espírito Santo, vão ter corpos também transformados. Sim, como que eles vão ser guardas da noiva e vão morrer ali durante 1000 anos? Montbrand falou que eles são guardas nupciais da noiva ali dentro da cidade. Como que eles vão morrer? Eles têm que ter um corpo glorificado, não tem outra. Não tem outra justificativa, outra resposta. Então vamos lá, deixe que Deus me ajude a ter a leitura. Vamos lá. 283 almas que estão em prisão. O ministério de Noé, todos os ministérios fizeram o mesmo. Noé pregou isso, é exatamente correto. Ele entrou na arca. E quando ele entrou na arca, houve 7 dias que não aconteceu nada. Seu testemunho pregou aos perdidos, Sodoma e Gomorra. Jesus se referiu aos dois como sua vinda. Antes da vinda do Filho do Homem, assim será como nos dias de Noé. Assim será como foi nos dias de Sodoma. Ele se referiu a Noé. Noé teve 3 puxadas. E a sua terceira foi para os perdidos. Aqui já mostra quando é que é os perdidos. Ah, sim, muitos tentaram aplicar. Aqui o mundo não crê mais, as pessoas não crê mais, a era acabou. Jesus se levantou do trono, irmão. Tem muito equívoco em cima dessas afirmações. Se Jesus tivesse levantado do trono mesmo, e o sangue tivesse espiado, a tribulação tem que começar. E aí? Misericórdia, o sangue de Jesus Cristo esteja aqui sobre nós, mas aí eu falaria uma coisa, todos tinham ficado. A igreja estaria aqui fazendo exatamente o que o irmão Branco fala em outras mensagens. Eles vão continuar tendo cultos. Como que isso pode ser? Se o Cordeiro levantou do trono, o sangue acabou. Então há sangue ainda no propiciatório. Senão o diabo já estava atrás de nós, querendo dilacerar nós. Então veja. A pregação aos perdidos, a era acabou. Não. Tem coisa aí que tem que passar a borracha. E requer-se humildade para reconhecer isso, irmão. Porque Apocalipse 5 acontece depois daquela voz dizendo, subi cá. O que isso é? A noiva subindo no rapto. Aí sim o cordeiro vai lá encontrar com a sua esposa no meio do caminho. Vamos lá. E a sua terceira foi para os perdidos, depois que a porta se fechou, pois Deus permitiu ela ficar assentada lá, onde ninguém podia entrar ou sair. Eles estavam do lado de dentro, pois, assim como na 7ª montanha, a montanha mais alta, foi aí onde ele repousou a arca. A montanha, está vendo? Aí, eu falando isso, me vem logo aqui, né? Alguém poderia pensar, mas então quem que abriu os selos? Foi o Cordeiro. O Espírito Santo abriu esse mistério para o 7º anjo, porque nos dias da voz do 7º anjo é cumprido todo o mistério. Então, a noiva, nós vimos lição de João, a noiva, nesse caso, ela é o tipo de João, ela está vendo os eventos antes. A noiva viva da 7ª era. E esse é a força propulsora na alma da noiva. Deus sabia que ela precisava de uma injeção, de uma gasolina com mais octanons, para ter essa explosão, irmão, para poder tirar ela desta terra de tanta incredulidade, intensa incredulidade, desânimo, pecado, querendo fazê-la ficar, nos envolver, nos enredar, tirar nós dessa grande promessa, porque muitas são as situações que podem desanimar. Mas nós estamos animados, isso tem sim animado o povo de Deus.
Nós não estamos estagnados, como o pastor tem pregado. Louvado seja o Senhor. Continuando. Então, aqui, eu peguei aqui essas telas, né, de uma lição do irmão Neville. Está mostrando aí. E lembrou-se Deus de Noé. Aí está Gênesis 8. Para a gente ver isso que eu acabei de ler o profeta aqui falando. E lembrou-se Deus de Noé, de todo animal, de todas as rés, que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu. E a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a água repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes Ararat. E foram as águas indo minguando até o 10º mês, e no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, veja, Noé ficou um tempo dentro da arca. Abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou o corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou a pomba. Então vamos dizer, o corvo e a pomba. Eu sei que os irmãos já viram lições a esse respeito, mas vamos passar aqui. Depois soltou a pomba, a ver se as águas tinham minguado. Depois da tribulação, né? Ver se tinha terminado. E a pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou e meteu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias. Tornou a enviar a pomba. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Então, a gente viu aqui, Noé ficou o tempo na arca, aquele período ali de tribulação, depois soltou o corvo e a pomba. A gente sabe que vai acontecer isso depois da grande tribulação. O corvo e a pomba vão estar saindo para realizar algo. Nós vamos ver aqui, ó, onde que isso fala, né? Apocalipse 7. Veja ali, ó. E exatamente depois de Apocalipse 6, e nós sabemos que Apocalipse 6 termina com o 6º selo. O 6º selo e depois já é Apocalipse 7. O 6º selo é o quê? A grande tribulação. Qual é o mistério do 6º selo? Moisés e Elias. Mombrana fala claramente isso. Então vemos, Apocalipse 7 é o quê? A pomba. Vejamos lá. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os ventos, os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Nós vimos isso, né? Eles estão segurando aí, ó, os ventos que pararam na Segunda Guerra Mundial. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Essa aí é a pomba. O Espírito Santo depois do período da grande tribulação. Vejamos agora o próximo. O corvo. Mombrana falou. Aliás, aqui está a escritura que fala sobre de quando é que o corvo vai vir. Por quê? Depois da grande tribulação, tem ali a 7ª trombeta, vai ser preparada agora a terra para as pragas, o derramamento das 7 taças. Vai ser mortandade. Aqueles que fizeram mal à terra, Deus vai ir atrás deles. As nações vão estar iradas. Nós poderíamos acabar de ler Apocalipse 11. As nações vão estar iradas, vão cercar Jerusalém.
Deus estava querendo vingar o sangue ali dos santos. E quem vai despejar essa ira? Logo no final da escritura de Apocalipse 11 mostra que o tabernáculo de Deus foi aberto. E que o que estava lá dentro do tabernáculo? Os 7 candeeiros. Quem são aqueles 7 candeeiros? Os 7 mensageiros. Vai se desencadear todos esses eventos, eles vindo para derramar a ira de Deus, porque já vai ter derramado a taça da iniquidade nesse momento, porque mataram os seus profetas. A última gota que poderia ser derramada da ira de Deus ali na taça da iniquidade, eles fizeram, mataram os profetas. E Deus tinha que cumprir aquilo que ele falou lá no 5º selo para aqueles judeus que haviam sido mortos na Segunda Guerra Mundial. Ele falou assim: aguarde, até quando, Senhor? Que vingas o nosso sangue. Ele falou: aguarda até que seja derramado o sangue dos últimos, dos conservos. De quem que ele estava falando? Moisés e Elias. Era necessário ali o derramamento deles, e ali a taça de Deus chegou no seu ápice. Então, vai haver essa mortandade, e aqui vai ser o corvo. Quem que vai ali comer a carne dos tribunos? Quem vai comer a carne de Jezabel? Cadê Jeú? Nós vimos lições sobre isso. Jeú vindo e matando a grande meretriz. Aqui está a escritura: e viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, os mesmos que estavam lá refestelando quando Moisés e Elias morreu. E a carne dos fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta. Olha ali aquela ponta que Daniel falou, que falava com grande voz. A besta viva. E vi a besta, e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra com aquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com espada, que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Essas aves comendo as carnes. Essa é a etapa do corvo depois da grande tribulação.